Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o nerikome no torno. Nerikome é uma técnica tradicional japonesa de trabalhar com argila colorida e fazer a peça já com as cores. O nerikome no torno eu aprendi assim há muito tempo atrás, mas agora em janeiro eu tive a oportunidade de dar uma lapidada nesse conhecimento quando eu fui lá para o Japão e fui especificamente para aprender 3 técnicas, uma delas o nerikome no torno. Então eu comecei a fazer as peças e postar e várias pessoas me pediram se eu dava aula disso. Eu dou aula, claro, sem problema nenhum, mas a questão é que é tão simples que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho certeza que quem tiver um pouquinho de persistência vai conseguir fazer numa boa. Eu deixei aqui pronto os montinhos de argila com 400 gramas. Eu vou usar uma porcelana porque ela dá para perceber melhor assim a diferença de cores. Acho que para vocês vai ser mais interessante. Também deixei pronto alguns montinhos de porcelana que eu já colori. Eu utilizei corante mineral cerâmico. Tem que ser corante mineral para cerâmica, não adianta ser corante alimentício, corante pó xadrez, porque depois na temperatura do forno as cores vão desaparecer. Então precisa ser corante para cerâmica. Você pode encontrar em loja especializada de suprimento cerâmico. E um disco, eu já fiz um post falando um pouquinho sobre o cuidado com a porcelana, que eu tenho um material todo separado que é só para trabalhar com ela, porque qualquer interferência de outra argila na porcelana contamina e dá aquele monte de pontinho preto. Então, os meus discos são marcados assim de branco, que é para saber que esses eu só uso com porcelana. Eu estou usando material nacional, tanto os corantes quanto a porcelana são de produtores nacionais, que vocês encontram também em loja de suprimento cerâmico. Então, vamos começar. Opa, tem que ligar o torno, né? Se não ligar, não adianta. Tem algumas maneiras de misturar a argila colorida no monte que você vai trabalhar, na base, né? No caso aqui a minha base vai ser o branco. Eu posso pegar as argilas coloridas em pequenas quantidades. Eu tô trabalhando aqui com tons de azul e verde e esse cinza. Eu vou misturar todos esses tons aqui. Alguns mais escuros. Então, a primeira maneira de você misturar a argila é colocando assim no monte antes de centralizar, já deixar a sua bolinha preparada com a argila colorida. Como no torno a gente acaba trabalhando com um pouquinho mais de água do que na modelagem manual, eu nem vou me preocupar em ranhurar e colar com água ou barbutina ou água mágica, porque na própria modelagem do torno ela já vai grudar bem. Então eu só coloquei por cima, bati bem, deixei a bolinha pronta. E aí, a gente vai abrir a peça normalmente. Eu vou fazer aqui uns copinhos. Eu escolhi fazer o copinho porque é uma peça pequena que vocês não precisam ficar esperando muito tempo para assistir. Aí eu consigo fazer diferenciadas maneiras de incorporar argila colorida. Então, eu centralizei. Vou abrir a peça. Normalmente aí você trabalha da maneira que você está acostumado a tornear. A única observação que eu faria para esse tipo de incorporação é que se você ficar muito tempo subindo e descendo o monte na centralização, o que vai acontecer é que você não vai ter a mescla. Você vai ter uma argila que fica praticamente tingida, né?
porque com a água misturando e você manuseando, ela mistura demais e você não tem as linhas, tá? Então, para esse tipo de incorporação de argila, não dá para ficar subindo e descendo muitas vezes no momento da centralização. Tem que ser um processo um pouquinho mais rápido. Bom, vocês vão perceber que ao final da modelagem, a argila parece que tá toda esbranquiçada, tudo misturado. Isso é normal. Eu vou esperar ele dar uma secadinha e depois eu vou fazer o próximo processo para vocês, para perceberem que a gente tem que raspar para aparecer essa mescla. Exatamente por conta dessa necessidade de raspar, a parede da peça tá um pouquinho mais grossa. Ela não tá extremamente fina, pode perceber que ela tá um pouquinho mais robusta, porque depois eu vou raspar dentro e fora, que nessa raspagem eu vou tirar essa barbotina que tá recobrindo a mescla. Por isso, eu vou tirar agora, vou fazer os outros copinhos e ao final do último copinho eu retomo esse daqui para raspar. Agora eu vou fazer próximo sugestão de mistura. É importante que conforme você vai torneando, tua mão vai ficando toda melecada, cheia de argila colorida, vai sempre limpando, senão a tua mão vai interferir no trabalho que você está fazendo. Vocês viram que na primeira bolinha eu coloquei a argila colorida nele inteiro. Agora na segunda bolinha eu vou concentrar a argila colorida na minha esfera da metade para cima. E vocês vão observar o que vai acontecer no momento da abertura. A esfera recebeu a incorporação da argila colorida só da metade para cima. Toma o cuidado de bater bem. Agora, mesmo eu tendo esse cuidado, você vai perceber que se você tiver as argilas de diferentes cores em pontos de umidade diferente, uma mais mole, uma mais firme, isso vai influenciar tanto na hora da centralização quanto na hora da abertura, porque você com a mesma pressão dos dedos acaba apertando mais a que tá úmida e apertando menos a que tá mais seca, que necessita de uma pressão maior. Então, vai te ajudar bastante se você tomar o cuidado de usar argilas que estejam no mesmo ponto de umidade. Pronto, incorporei, agora eu vou tomar o cuidado de deixar a parte que tá branca para baixo, a parte colorida para cima. E vou fazer a modelagem, primeiro centralizando e depois abrindo. Bem, quando eu acrescento a argila na metade da esfera para cima, o que vai acontecer é que você vai perceber que na abertura
A parte colorida que tava aqui em cima, ela vai ser jogada pra dentro, porque o polegar vai empurrar e vai jogar ela pra dentro. Então, vai ficar uma parte em cima do lado de fora, uma parte em cima do lado de dentro, e a tendência é que a parte de baixo da peça vai ficar mais na cor da base, no meu caso aqui no branco. Olha, eu tô dando uma leve raspada para você perceber. Ela fica mais branca aqui embaixo e mais colorida para cima. Então, a base da esfera vai ficar com menos cor e do meio para cima ela tá com cor exatamente como dentro. Para você brincar com as cores, colocando-as no lugar onde você vai querer que elas fiquem no final, no resultado da peça. Então, se eu concentrar as coisas coloridas mais nesta faixa aqui, na hora de abrir, eu vou abrir aqui no meio, então a parte de dentro vai ficar mais branca, a parte de fora aqui mais colorida e a parte de baixo do lado de fora mais branca também. Então vamos testar essa possibilidade. Então olha, eu concentrei aqui uma faixa. Uma faixa do lado de fora. A parte de baixo da esfera tá sem colorido e a parte central aqui em cima também tá sem colorido. O que vai acontecer? A hora que eu abrir, o meio aqui que tá sem cor, que é a parte que vai pra dentro, vai ficar também sem cor. Então, a hora que eu for furar, aquela parte superior que tava sem cor nenhuma, ela vai ser jogada pra dentro. Apesar da barbotina, dá pra perceber. Aqui ela tem as sombras, que depois se eu raspar vai ver que tá tudo colorido. E lá dentro ela tá quase que completamente branca. Bem, aqui dá pra ver, ela tá colorida, de 3/4 pra cima, a base tá quase branca e dentro ela está quase totalmente branca. Isso é por conta do local onde eu coloquei a argila colorida. O contrário também pode acontecer. Se você quiser, vamos imaginar que você vai fazer uma travessa, uma boleira, que é uma peça que abre muito e a parte de fora quase não vai ser vista e vai ser vista mais a parte de dentro. O que eu vou fazer? Eu vou concentrar a argila colorida mais na parte superior da esfera, aqui assim, de modo que a hora que eu for furar, a argila colorida vai ser jogada pra dentro e a parte de dentro vai ficar mais colorida que a de fora. Enquanto eu vou adicionando aqui, vou mostrar umas fotos para vocês de duas peças que exemplificam bem o que eu tô falando. Tá aqui a esfera, eu tô com a parte colorida praticamente só aqui em cima, o resto da esfera inteira tá sem cor.
Bem, na hora que eu furo a peça, toda aquela argila colorida que tava aqui em cima da esfera, eu acabo jogando pra dentro. Eu dei uma raspada aqui, porque eu vou abrir a peça, vai ficar mais difícil de perceber do lado de fora, que ela tá bem branca aqui. Isso aqui, na verdade, é mais uma barbotina, porque o colorido tá daqui pra cima. E a hora que eu abrir, vocês vão perceber que dentro tá muito mais colorido. Agora, você pode me perguntar, mas e se eu tô assim, começando a tornear, eu ainda preciso subir e descer o monte várias vezes, porque senão eu não consigo centralizar, eu nunca vou conseguir fazer? Vai sim! Tem uma outra maneira de incorporar argila, que você primeiro centraliza. Depois que o monte está centralizado, aí você vem, incorpora a argila colorida na posição que você quiser. Se preocupa de molhar e apertar bem essa argila que você acabou de incorporar, porque vai ficar uns calombos, né? Então deixa rodar bem na sua mão e depois você procede com a abertura. E uma última forma que eu vou demonstrar para vocês é quando você ainda não tá seguro, nem da subida da centralização e nem da subida das paredes. Então você quer só dar aquela finalização com a argila colorida. Então você vai fazer tudo com a argila totalmente pura, com a cor da base que você escolher. Centralização, abertura, subida de parede. Você faz a peça como se ela uma peça normal, levando o tempo que você quiser para subir, descer, centralizar, molhar, secar. Quando você subiu a parede e fez a uniformização da espessura da parede, aí você limpa a sua mão e começa a incorporar a argila colorida. Nesse caso, eu sugiro que você comece pelo lado de fora, para perceber que ela vai ficar, por mais cuidado que você tem, alguns lugares que ficam mais grossos, então o controle da parede vai ser um pouquinho mais difícil, então vai treinando pelo lado de fora. É assim, mais recomendado que essa incorporação seja com cobrinhas bem pequenas, fininhas, o mais fina possível, para que a interferência na parede da peça seja a menor possível. Então você faz as cobrinhas bem fininhas, deixando todas elas aqui. E aí a gente vai ter um cuidado um pouquinho maior com a colagem dessa argila colorida. Você vai ranhurar relativamente fundo onde você quer colocar a cobrinha. Tá aqui. Posiciona o começo da cobrinha e vai apertando devagarzinho para ela ir sempre no mesmo sentido, empurrando a bolha de ar. Passa um pouquinho de água, com o dedo dentro e o outro dedo fora, a gente vai apertando para ela ficar o mais rente possível à superfície da peça.
E assim você vai fazer com todas as cores. Depois que todas as cores estiverem bem incorporadas, venho com o cartão limpo de preferência e úmido. Posiciona o cartão ao lado da peça, não na perpendicular, mas paralela em relação à peça, encosta na parede e deixa a parede rodar um pouquinho com a sua mão dentro, dando uma leve pressionada. O objetivo desse movimento é tentar uniformizar o máximo possível a superfície exterior aqui do lado de fora, para que a hora que você for subir a parede, ele não tá cheia de grumos assim. O que eu tô fazendo é empurrar essa argila para dentro da parte branca. Agora nós vamos subir a parede uma última vez com muito cuidado na pressão dos dedos, porque você vai sentir que onde você colocou a argila colorida, ela tá um pouquinho mais grossa. Às vezes, por mais cuidado que a gente tenha, a umidade tá diferente, então ela tá um pouquinho mais dura. Essa parede, como eu disse no início, não vai ser muito fina. Você deixa ela assim e no acabamento a gente vai raspar e vai deixar a parede perfeitamente uniforme em relação à espessura. A vantagem de incorporar argila colorida dessa maneira é que você pode trabalhar a sua base com bastante tranquilidade, sem precisar ter pressa de querer centralizar logo para a argila colorida não misturar muito. Mas a desvantagem é que você já estava com o monte centralizado, a peça já estava aberta, estava tudo rodando redondinho assim. E daí você veio e incorporou a argila colorida. Por mais que a gente tente ser cuidadoso com o tamanho das cobrinhas, a finura, acaba eventualmente colocando mais argila num lado, menos do outro. E com isso você pode perceber que quando a gente roda, a boca fica torta, porque na subida da parede eu tô pressionando ela e onde eu coloquei mais argila vai subir mais, onde eu coloquei menos argila, a boca vai ficar mais para baixo. Então, essa desvantagem que você, infelizmente, vai ter que mexer na boca. Você vem com uma ponta seca e corta a boca para uniformizar. Uma vez que a boca está uniformizada, aí você procede com o formato que você quiser para finalizar. Aqui está a primeira peça. Vocês lembram que eu usei pouquíssima água para centralizar, então ela já tá, o tempo hoje tá bem quente, seco, então ela já tá no ponto. Ela tem que estar em ponto de couro, mas sem umidade na superfície. Então quando eu ponho o dedo não fica marcada a minha digital, mas ela não pode estar seca demais. Então é o ponto certo para dar acabamento no torno, né? Aí você vai dar o acabamento normal, mas vai perceber que conforme você entra com a ferramenta e vai raspando a peça, o que acontece é que vai revelando o desenho. E vocês percebam que eu vou sempre tomando cuidado de parar o torno e tirar, porque apesar da superfície estar mais seca, conforme eu raspo, a camada de baixo vai estar mais úmida e a tendência é que essas rebarbas grudem na peça. Eu gosto de finalizar com essa outra ferramenta aqui, esse outro rim, que é uma plaquinha de metal, que não deixa as marquinhas da esteca com ponta de metal. E aí vocês se lembram que essa peça aqui, eu deixei a parede mais grossa, porque
eu raspei a primeira vez com essa ferramenta, depois eu raspei a segunda vez com essa ferramenta. Agora eu tenho que deixar ela secar mais um pouquinho e depois eu vou fazer a mesma coisa do lado de dentro, de modo que a parede ela vai afinando bastante. Por isso que eu sugeri que a parede fique um pouquinho mais grossa. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu gostaria que vocês observassem bem aqui, essa peça eu centralizei muito rapidamente, com pouca água, e já abri. A mescla dela é muito nítida, onde tem uma argila colorida, onde tem outra, onde tem a base. Ela se mistura muito pouco. Quanto mais eu tiver rodando o torno com água, mais ela vai se misturar. Essa outra peça aqui, propositadamente, eu fiquei mais tempo subindo e descendo, subindo e descendo. Foi a terceira peça que eu fiz. Então eu vou raspar para vocês verem a diferença quando a gente sobe e desce muitas vezes com a argila colorida e quando esse processo é mais rápido. Aqui eu fiquei mexendo mais tempo, então percebo o seguinte, além das linhas estarem mais finas, elas estão muito mais misturadas. Na hora que todas as peças estiverem secas, eu vou raspá-las por fora, raspá-las por dentro e secar, queimar. A utilização do esmalte fica a seu critério, você pode usar um esmalte transparente ou um esmalte transparente incolor ou transparente com uma leve corzinha para realçar as cores, fica conforme o seu desejo. Assim como também vai ficar do seu gosto, se você quer uma interferência mais sólida, mais aparente, ou uma mistura de cores, uma mescla mais suave, mais sutil. Espero que vocês tenham gostado, que ajude o trabalho de vocês. E se vocês quiserem fazer, testar, tiverem dúvidas, por favor, me manda um direct pelo Instagram, que é o melhor jeito de se comunicar comigo. E se vocês forem postar as fotos das peças que fizeram, lembra de colocar lá uma menção para Flávia Pircher, para eu poder ver as peças de vocês e curtir junto com vocês as conquistas e o desenvolvimento de cada um. Boa semana!